Gideão apazigua os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele disse: que mais fiz eu, agora do que vós? Não são, porventura, os rasbiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus os deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abradou para com ele quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansado, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido, pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu, e tomou presos ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote, e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo: esta já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que te demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciões daquela cidade espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote, e derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: qual tu tais eram eles, cada um na aparência como filhos de um rei. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesses deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jeté, seu primogênito: levanta-te, mata-os. Porém o jovem não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem.
Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te tu e acomete-nos, porque qual o homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. Gideão recusa governar, faz um éfode e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhe disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa mente os daremos, e estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu, 1.700 ciclos de ouro. Afora as luetas, e as candeias, e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesrita. Sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal-berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão dos seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel.